poucos poderiam ter previsto a notável transformação do Clube de Regatas do Flamengo. Este clube icônico, com sua rica história e torcida apaixonada, já esteve à beira da ruína financeira. Os desafios pareciam insuperáveis, e muitos duvidavam se o Flamengo algum dia voltaria à sua antiga glória. Antes atolado em dívidas e má administração, o Flamengo emergiu como uma potência financeira no futebol brasileiro. A reviravolta não se resumiu a equilibrar as contas. Tratava-se de reacender o espírito de um clube que era símbolo de orgulho para milhões. Investimentos estratégicos e foco no desenvolvimento de jovens talentos desempenharam papéis cruciais nessa recuperação. Esta é a história de como um clube, antes à beira do colapso, se ergueu para se tornar um modelo de sucesso. A jornada foi repleta de obstáculos, desde conflitos internos até pressões externas. No entanto, com pura determinação e uma visão clara, o Flamengo conseguiu navegar por essas águas turbulentas. A jornada é um exemplo inspirador de como o planejamento estratégico e a tomada de decisões ousadas podem revitalizar até mesmo as instituições mais problemáticas. Figuras-chave dentro do clube tomaram medidas decisivas, implementando reformas que lançariam as bases para o sucesso futuro. Esses esforços foram complementados por um foco renovado no engajamento da comunidade e no envolvimento da torcida. O ressurgimento do Flamengo é uma prova do poder da crença e do apoio inabalável de seus milhões de torcedores. A torcida, conhecida por sua lealdade inabalável, esteve ao lado do clube nos bons e maus momentos. Sua energia e paixão criaram uma atmosfera que inspirou jogadores e dirigentes. Nos tempos difíceis, eles nunca perderam a fé. Mesmo quando as probabilidades estavam contra eles, a dedicação dos torcedores nunca vacilou. Eles lotaram as arquibancadas, cantaram com o coração e mostraram ao mundo o que significa ser um verdadeiro torcedor. Essa fé inabalável foi um farol de esperança para todo o clube. Esta torcida apaixonada é parte integrante da história do Flamengo, uma força motriz por trás do ressurgimento do clube. Seu espírito coletivo e entusiasmo criaram um senso de unidade e propósito que transcendeu os desafios enfrentados pelo clube. O apoio implacável da torcida foi um elemento crucial na recuperação do Flamengo. Seu apoio inabalável forneceu uma base sólida sobre a qual o clube pôde se reconstruir e recuperar seu lugar de direito no topo do futebol brasileiro. O vínculo entre o clube e seus torcedores é um poderoso lembrete do impacto que uma comunidade dedicada pode ter no sucesso de um time esportivo. A história do Flamengo não é apenas sobre futebol, é sobre resiliência, unidade e o espírito inquebrável de seu povo. Na virada do milênio, o Flamengo era um clube em crise. A instituição outrora orgulhosa, conhecida por sua torcida apaixonada e história gloriosa, encontrava-se em uma posição precária. Os problemas financeiros do clube não eram apenas um pequeno contratempo, mas uma catástrofe completa que ameaçava sua própria existência. Anos de má gestão financeira e gastos excessivos haviam deixado o clube afogando em dívidas. A situação foi exacerbada por decisões equivocadas no nível executivo, onde ganhos de curto prazo foram priorizados em detrimento da estabilidade a longo prazo. Essa abordagem imprudente levou ao aumento das dívidas e a um atoleiro financeiro do qual parecia impossível escapar. A situação era terrível, com o clube lutando para pagar seus jogadores e enfrentando a ameaça real de falência. A pressão financeira também era evidente em campo, onde o moral dos jogadores estava no nível mais baixo de todos os tempos. O outrora vibrante estádio do Maracanã, que costumava ecoar com a alegria de milhares, agora estava estranhamente silencioso e vazio. Este período foi marcado por dificuldades em campo e uma sensação de desesperança entre os torcedores. O desempenho do time sofreu muito e os torcedores, que sempre foram a espinha dorsal do clube, ficaram desiludidos e com o coração partido. Os campos de treinamento vazios e os rostos abatidos dos jogadores pintavam um quadro sombrio de um clube em crise. O outrora poderoso Flamengo
um clube acostumado a disputar títulos, foi reduzido a uma sombra do que era. Os dias de glória de levantar troféus e comemorar vitórias pareciam uma memória distante. Os torcedores erguiam cartazes em protesto, exigindo mudanças e responsabilização da administração do clube. A situação era um lembrete gritante de que, mesmo os maiores clubes, não estão imunes às consequências da má administração e da instabilidade financeira. Reuniões com consultores financeiros tornaram-se frequentes, à medida que o clube buscava desesperadamente soluções para seus crescentes problemas. A situação do Flamengo serviu como um conto de advertência para outros grandes clubes ao redor do mundo. Este período serviu como uma dura lição para o futebol brasileiro, destacando a importância de práticas financeiras sólidas. Ressaltou a necessidade de os clubes adotarem modelos financeiros sustentáveis e priorizarem a estabilidade a longo prazo em vez do sucesso a curto prazo. A história da crise financeira do Flamengo é uma prova de que nenhum clube, por maior ou mais bem-sucedido que seja, é invencível. O ano de 2013 marcou uma virada na história do Flamengo. Foi um ano de mudanças e transformações significativas, preparando o cenário para o que se tornaria uma jornada notável. O clube, que vinha lutando dentro e fora de campo, precisava desesperadamente de uma revitalização. Uma nova diretoria, liderada por Eduardo Bandeira de Melo, assumiu as rédeas do clube. Essa nova liderança trouxe consigo uma sensação de esperança e uma visão de um futuro melhor. Bandeira de Melo e sua equipe estavam determinados a mudar as coisas, mas sabiam que não seria fácil. Eles herdaram uma montanha de dívidas e uma torcida desiludida. A situação financeira era terrível, com o clube devendo milhões e lutando para fechar as contas. Os torcedores haviam perdido a fé e a atmosfera era de desespero e frustração. Sua tarefa era hercúlea: resgatar o clube da ruína financeira e restaurar sua glória perdida. A nova diretoria teve que criar uma estratégia abrangente para enfrentar os desafios financeiros e, ao mesmo tempo, reconstruir a vantagem competitiva do time em campo. A nova diretoria entendeu que uma reforma completa era necessária. Eles não podiam se dar ao luxo de fazer pequenas mudanças incrementais. Em vez disso, eles precisavam implementar ações ousadas e decisivas para colocar o clube de volta nos trilhos. A nova diretoria implementou uma série de medidas drásticas para cortar custos e reestruturar as finanças do clube. Isso incluiu a revisão de todas as despesas, a identificação de áreas onde seria possível economizar e a garantia de que cada centavo fosse gasto com sabedoria. Eles renegociaram contratos com jogadores e funcionários, reduziram as despesas operacionais e tomaram decisões difíceis sobre o futuro do clube. Essas medidas foram essenciais para estabilizar a situação financeira e criar um modelo sustentável de crescimento. A diretoria também se concentrou na geração de novas fontes de receita. Eles buscaram novos acordos de patrocínio, aprimoraram os esforços de merchandising e exploraram maneiras inovadoras de se envolver com os fãs e aumentar as receitas de jogos. Foi um processo doloroso, mas necessário, exigindo sacrifícios de todos os envolvidos. Os funcionários trabalharam incansavelmente, muitas vezes até tarde da noite, e os torcedores, apesar de seu ceticismo inicial, começaram a apoiar a nova liderança, na esperança de um futuro melhor. Sob a nova liderança, o Flamengo passou por uma transformação notável. O clube implementou um modelo financeiro sustentável, focando na estabilidade a longo prazo em vez de ganhos de curto prazo. A diretoria priorizou a transparência e a responsabilidade, reconstruindo a confiança com torcedores e patrocinadores. Essa recém-descoberta estabilidade financeira permitiu ao Flamengo investir estrategicamente em seu elenco. O ressurgimento do Flamengo em campo foi tão dramático quanto sua reviravolta financeira. O clube mais uma vez se tornou uma força a ser reconhecida, atraindo jogadores de ponta e competindo por grandes títulos.
O retorno do sucesso em campo impulsionou ainda mais o crescimento financeiro do clube, criando um ciclo virtuoso. O Flamengo havia se tornado uma máquina bem azeitada, tanto dentro quanto fora de campo.